Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu, e no vídeo de hoje a gente vai trazer atualizações sobre o mercado de transferência do Fluminense, né? Nas últimas horas surgiu o interesse do Fluminense num jogador e parece que está muito próximo de um acerto, que é o Soteldo. E também um outro jogador que o Fluminense sondou, é um ponto também, que a gente vai falar tudo isso ao longo dos próximos minutos de vídeo, mas eu queria pedir sua ajuda, né? Se você não é inscrito no Falando de Flu ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, compartilha com os amigos tricolores, compartilha nos grupos tricolores, ajude o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe, deixa o like nesse vídeo. Toda vez que você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai entregar para cada vez mais tricolores. E tem duas opções aqui: hypar o vídeo e seja membro do canal. Se você puder também fazer essas duas coisas, você nos ajuda de uma forma que você nem imagina. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje e vamos começar falando da questão do Soteldo, né? Logo no início da manhã, ali por volta de 9, 10 horas da manhã, começou a surgir notícias de que o Soteldo estava próximo de um acerto com o Fluminense e tudo mais, e parece que de todos os nomes falados, esse parece que está mais próximo do acerto, né? Tem apenas um leve entrave ali entre Santos e Fluminense, discutindo a questão dos valores, que o Fluminense está querendo contratar o Soteldo de forma definitiva, comprar realmente o jogador venezuelano. Então eu acredito que até o final do dia de hoje deve ter um desfecho positivo dessa negociação do Soteldo. E falando um pouquinho sobre o Soteldo, a gente tem que observar alguns pontos para a gente poder definir se o Soteldo é um bom reforço ou não. Primeiro, o Soteldo foi indicado pelo Renato Gaúcho porque os dois trabalharam juntos no ano passado. O Soteldo jogou no Grêmio, né? E depois voltou para o Santos. É o Soteldo que ficou muito marcado aquele lance fatídico, né, de subir em cima da bola no jogo contra o Vasco. Depois o Santos foi rebaixado. Mas podemos falar um pouquinho sobre o Soteldo. Ele é um ponta muito veloz, tem drible fácil e é um jogador que vai de encontro às características que o Renato pede. Um jogador que tem facilidade de driblar, um jogador que é bom no 1 contra 1. O Soteldo tem essas características. Além dessas características também, uma coisa que me chama muita atenção no Soteldo é que ele é um jogador um pouco mais jovem, tem 27 anos. Porém, o que é preocupante é que nos últimos anos ele vem sempre tendo muitas lesões, principalmente lesões musculares. Então isso também é um ponto de atenção, porque não adianta nada você contratar um jogador que vai passar boa parte do tempo lesionado. É bom você ter um jogador que você vai ter disponível a maior parte do tempo. Só que falando de futebol, se o Soteldo tiver bem fisicamente, eu acredito que ele é um jogador que chega para agregar, principalmente por essas características dele. Ser um ponta habilidoso, que tem a facilidade no drible. É mais habilidoso, por exemplo, que o Keno. É muito mais habilidoso que o Serna, muito mais habilidoso que o Canóbio. Então, talvez nesse 1 contra 1 ele pode ser muito importante. É um jogador de velocidade, que faz muito bem esse lado do campo. Então, eu acredito muito que se o Soteldo chegar, ele vai chegar para brigar por uma vaga titular. A área jogando para a direita, Soteldo pela esquerda, é uma grande possibilidade da gente ter realmente essa formação tática no Fluminense, do Ares pela direita, Soteldo pela esquerda, até pela facilidade que ele tem de driblar, puxando para o meio para buscar uma finalização. Só que quando a gente pega os números dele, também está sofrendo um jejum de gols, né? Não faz um gol há mais de 10 meses, mas se ele vir para agregar, ajudar a construir jogadas, sendo um cara importante, vai ser uma boa. E realmente, a idade dele também, né, de não ser um jogador tão velho, chama um pouco a atenção. Então vamos continuar monitorando, né, para ver se o Fluminense vai acertar essa contratação do Soteldo até o final do dia. Acertando, a gente vai voltar aqui, vai gravar outro vídeo falando mais sobre o Soteldo. E claro, na nossa live que a gente vai fazer por volta de 6 horas hoje, que eu vou tentar fazer, a gente também vai falar muito sobre essa questão do Soteldo. Outro jogador também que o Fluminense sondou, mas parece que não foi à frente devido aos valores pedidos, é Elinho. Elinho foi um jogador que foi revelado pelo São Paulo, né? Um canhoto também muito habilidoso. E teve no São Paulo jogou pouco, né? Mas fez alguns golaços. Eu lembro de um golaço dele logo na estreia dele no profissional, se não me engano, contra o Flamengo, que ele puxa essa bola do meio da lateral para dentro e acerta um chutaço no ângulo. Depois ele foi comprado pelo Red Bull Bragantino, né? Contratou o jogador. Ele passou algumas temporadas no Red Bull Bragantino até se transferir para o time do Toluca do México. Só que os valores assustam e o Fluminense não conseguiu dar seguimento a essa negociação, pelo menos essas informações de momento. O que eu posso falar do Elinho? É um estilo muito parecido com o Soteldo. Um jogador rápido, habilidoso e que muito provavelmente é o cara que consegue quebrar as linhas com o drible. Só que ele jogou, né, aqui no São Paulo, jogou no Bragantino, mas nunca teve um destaque tão grande assim, igual o Soteldo tem. Mas eu acho também que deve ser mais jovem que o Soteldo, até por isso que o valor deve ter assustado um pouco. Mas eu acredito que eu não vi ele jogando no México, eu não vi os números dele, né? A gente pode até ver o número tanto do Soteldo quanto do Elinho. Não podemos, como devemos ver esses números na live de logo mais. Mas eu acho que seria também mais um jogador ali, ponta. Eu acho que se você traz o Soteldo, não faz sentido você trazer o Soteldo e Elinho. Acho que você traz um ou outro. E pelo que a gente vê, né? Hoje o momento do Soteldo está mais adiantado. Outro ponto também que me chama a atenção são as escolhas dos reforços do Renato. Primeiro, os nomes especulados, a maior parte trabalhou com o Renato.
o Ilharão, o Vitinho, agora o Soteldo, o Elinho não, né? E também nem o Nico Lopes, mas o Nico Lopes o Renato acompanhou bem de perto quando ele jogava no Inter. Então são pontos que chamam a atenção desses caras que estiveram bem de perto ali com o Renato acompanhando. Só que outra ponta também que me chama a atenção é o seguinte: todo mundo quer um centroavante, achando que o Everaldo não consegue ser reserva do Germancano e tudo mais. E o Renato está pedindo jogadores pontas, de velocidade, que tem um fácil drible. Isso também me chama a atenção, porque quando a gente olha o elenco do Fluminense, claro, o único cara que é muito habilidoso, muito driblador é o Keno. A gente tem o Serna, tem o Lavega, tem o Lescano, tem o Paulo Baia, tem o Riquelme Felipe. Mas tem uma infinidade de pontas. A habilidoso igual o Renato Kess não tem. Mas o que chama a atenção é que talvez, eu acho que talvez a nossa maior preocupação seria um reserva pro Germancano, ou até um cara para ser titular no lugar do Germancano. E o Fluminense continua, né, buscando esses jogadores de lado de campo. Então, para mim, chama a atenção. Mas eu gostei da criatividade, de buscar um jogador igual o Soteldo, né? E o Soteldo volta e meia, a própria torcida tricolor pede Soteldo no Fluminense. Vamos ver se vai dar certo realmente a negociação e se o Soteldo vir pro Fluminense vai dar certo. Mas, claro, a gente vai ter uma análise muito mais completa desse jogador na live do Logo Mais. A gente vai botar os números das últimas temporadas, como que foi, tanto dele quanto do Elinho. E também, né, só para agregar, o Fluminense viaja hoje para os Estados Unidos. Muito provavelmente, se fechar essa negociação com o Soteldo, ele vai viajar depois, até porque ele tá com a seleção venezuelana, né? Ele estava um tempo afastado do Santos por conta de lesão. Foi convocado para a seleção venezuelana, joga ainda na próxima terça-feira e deve, caso feche, né, viajar juntamente com o John Ares. John Ares também que está servindo a seleção colombiana, inclusive joga hoje pela seleção colombiana e deve se encontrar com o grupo do Fluminense na próxima semana nos Estados Unidos. Deve ser o mesmo caso do Soteldo, caso feche contrato, até porque o Soteldo também vai ter que conseguir tirar visto de trabalho para poder o visto para entrar nos Estados Unidos. Então tem uma série de burocracia que tem que ser feita caso realmente essa negociação com o Soteldo feche. E vamos torcer, né, para que esse vinho realmente dê certo. É um pedido especial do Renato e vamos torcer que essas negociações sejam boas e principalmente também não sejam tão caras, que o Fluminense faça um investimento ali dentro do aceitável, sem fazer nenhuma loucura, só para dizer que contratou jogadores para o Super Mundial. Minha preocupação é a seguinte: escreva 31 jogadores. Para fazer uma loucura e querer contratar 4 jogadores correndo em cima da hora só para dizer que se reforça para o Super Mundial, pouco custa. E depois a gente vai se arrepender com os caras o resto da vida, né? Mas pessoal, é isso aí. Queria te pedir, né, que se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, deixa seu like, que é muito importante seu like aqui, né? Você nos ajuda muito quando deixa seu like. Também clube de membros ativo, se você puder se tornar membro do canal Falando de Flu, a gente agradece. E também hypar o vídeo. Clica nessa opçãozinha aqui, não custa nada, só você clicar hypar o vídeo, você vai ajudar esse vídeo a ter um alcance maior. Então é isso, galera. Saudações tricolores e até a próxima.